Olá, eu sou Crístenes, naturólogo, terapeuta Ayurveda e TFT, e hoje eu vim falar para vocês sobre uma técnica de acupuntura sem agulhas, tanto para tratar questões emocionais quanto físicas, mentais. Então eu vou explicar para vocês como é a técnica, de onde ela veio e a gente poder aplicar ela para uma questão pontual, ok? Então o TFT foi criado pelo Dr. Roger Callahan, um psicólogo que ele introduziu a acupuntura para tratar questões de ordem psicológica, mental, emocional e teve um sucesso muito grande, até que criou esse conjunto de conhecimentos voltados para o campo do pensamento, que é onde que você tem o nome da técnica do TFT, que ela é uma sigla em inglês que significa terapia do campo do pensamento ou Thought Field Therapy. Então, essa técnica ela pode ser utilizada em qualquer lugar, em qualquer contexto. Ela não tem uma contraindicação. Se você pode estar tomando um remédio, ou você pode estar numa situação problemática, ou você pode estar, já pode ter passado bastante tempo que você lidou com uma situação que você sente que ela ainda te incomoda. Então, você pode estar exposto ao problema, ou você pode se lembrar desse problema. Então pode ser também uma sensação física, uma dor nas costas, uma dor nos ombros, né? Uma sensação de cansaço. Pode ser algo voltado à vitalidade, ao estresse, tá? Então a gente tem vários problemas que o TFT ele vai abordar. Então como é que é a técnica do TFT? O TFT ele funciona para onde a nossa consciência está voltada. Então é muito importante, antes da gente aplicar a técnica do TFT, a gente selecionar a questão que a gente quer tratar. E quando a gente olha para essa questão que a gente quer tratar, é importante a gente observar qual o componente emocional que está ali presente. Qual a emoção que está desencadeando aquela perturbação. Porque diante de uma situação, a gente pode se sentir bem, a gente pode se sentir motivado, ou a gente pode se sentir incomodado, ou pode ser inclusive uma situação traumática, onde tira a gente do nosso centro. Pode vir um conjunto de sintomas, né, numa sensação, numa percepção psicossomática do processo. Então a gente pode identificar que o TFT ele vai tratar aquilo que a gente coloca a nossa atenção, vai tratar o componente emocional e vai tirar aquela perturbação, vai tirar aquela imagem negativa daquilo que passou ou daquilo que está passando. Então, como é que a acupuntura funciona, né? Fazendo um paralelo ou explicando por que, que o TFT é uma técnica de acupuntura. Porque normalmente no meridiano, e no caso do TFT a gente vai utilizar uma sequência de pontos, né? A gente tem a possibilidade de fazer a energia vital ou né, o Ti que estava ali aprisionado ou estagnado, né, naquele ponto, entrar em movimento. É como um rio que estava fluindo e foi construída uma barreira. O que, que acontece? Esse bloqueio nesse ponto, ou numa sequência de pontos, tende a represar a fluidez da energia vital, a fluidez da água. Quando a gente remove essa barreira, quando a gente remove esse bloqueio, a energia volta a fluir. Então, no caso da dor, que eu vou usar hoje o exemplo do TFT para dores para vocês, imagina que na medicina chinesa, a visão de dor, ou seja, a dor, como é que a dor é encarada? A dor é encarada como um bloqueio de ti. Então, quando você tem um processo, uma inflamação, uma lesão que gera um bloqueio, né, você tem a dor. A dor, então, não é uma causa, é um sintoma. A dor é um indicativo de algo. Então, vamos tratar essa impressão da dor com a técnica da acupuntura sem agulhas do TFT. Então a gente vai observar, né? Eu vou dar o exemplo da dor, então você vai observar e vai ser o mais específico possível dentro da localização ou de você poder se situar de onde que está essa dor. Então, por exemplo, tenho a dor no meu ombro direito. Ah, então é mais na frente ou mais atrás? Mas na lateral. É uma dor no ombro quando eu levanto o braço? Mesmo que uma dor ela tenha diferentes perspectivas, ou você tem várias dores relacionadas a uma dor principal, a gente pode tratar a principal, mas a gente também pode aplicar o TFT para dores correlatas ou para regiões próximas. Então a gente pode começar numa visão mais geral ou também já sendo específico, o mais específico possível. O TFT funciona quanto mais específico a gente for. E aí depois a gente tem um procedimento que é
internalizar ou você definir essa dor que você já localizou, né, no caso do TFT para dores, numa frase ou numa imagem. Você precisa manter a sua consciência atento enquanto está aplicando o TFT, tá? Então, vou dar um exemplo. Essa minha dor no ombro. Então, aonde que dói no ombro? Dói quando eu levanto o ombro? É uma dor geral? Ah, é um incômodo no ombro. Ok, então eu vou pensar, vou focar nessa dor no ombro. Como que é essa dor no ombro? Né? Como que eu posso encarar essa dor no ombro para que ela vá embora sem que eu me apegue a ela? O TFT trabalha com isso também. Então o TFT, você precisa colocar a dor no ombro ou colocar aquela questão que você está tratando em terceira pessoa. Então você não vai falar minha dor no ombro, você vai falar essa ou aquela, como se fosse algo fora de você, que de fato está em você, só que você quer que aquilo vá embora. Então você pode fazer um foco numa imagem, né? Tem várias formas de você voltar a sua consciência. Pode ser uma frase que você repete, tá? E tem outras formas de você fazer também. Eu gosto sempre de repetir uma frase. Quando eu falo, eu me lembro e a minha consciência se mantém no ponto. Por exemplo, eu vou formar uma frase para a gente repetir a cada mudança de pontos da sequência. Então, aquela dor no ombro, tá? Então, toda vez que eu mudar o pontinho que eu estou batendo, que eu estou estimulando, eu vou falar aquela dor no ombro. O TFT, ele trabalha com uma escala de dor. Então, a gente precisa, dor ou tensão, enfim, a gente precisa dar uma nota, né? De 0 a 10, onde 10 é muito sofrimento, aquilo está incomodando muito, e 0 é quando aquilo já não está mais incomodando. Então, no meu caso aqui, eu vou dar um exemplo de que uma dor nível 5, tá? Eu tô com um incômodo no ombro nível 5, e eu vou aplicar a técnica, aguardar um instante e rever, né, para ver quanto se está diminuindo, né, ou seja, se a técnica está sendo eficaz. A eficácia da técnica do TFT está relacionada a vários aspectos. Se a gente observou a questão sobre uma perspectiva correta, se aquele bloqueio, se a sequência que a gente escolheu para atacar aquele bloqueio, para dissolver aquele bloqueio, foi a melhor, né? Ou seja, existem várias sequências, existem vários recursos que a gente coloca durante a aplicação da técnica, tá? Alguns que vêm antes, alguns que vêm no meio da técnica. Então eu vou ensinar para vocês a técnica curtinha hoje. E aí vocês vão tentar aplicar essa técnica curtinha e observar qual é o resultado dela. Então, essa técnica curtinha, ela envolve dois pontos em sequência, que é o G50, que são 50 batidinhas nesse ponto, entre o dedo anelar e o dedo mínimo, então bem aqui, né, no meio desse metacarpo, tá? Então a gente vai bater, pode ser com um, dois dedos e tal, pode ser qualquer uma das mãos, tá, o TFT. Então a gente vai bater nesse pontinho 50 vezes, né, contando, e depois a gente vai bater no ponto da clavícula. Ela fica mais ou menos no meio do osso da clavícula, né, que é esse osso que parte daqui e vai até o ombro, e mais ou menos no meio e logo abaixo. Vocês vão ver que tem um ossinho, logo abaixo é o pontinho que a gente vai bater, ponto da clavícula. Então, G50 e pontinho da clavícula. Agora, para a gente poder aplicar essa técnica corretamente, a gente vai se lembrar daquilo que a gente está tratando com o TFT, vai aplicar a técnica, né? Ou seja, já demos a nota, vamos lembrar da nota que a gente dá antes e depois a gente vai dar uma nota depois para ver se está melhorando. Então, aquela dor no ombro, está 5, né? O incômodo, então vou aplicar a técnica. Aquela dor no ombro, né? Eu posso repetir mais de uma vez para me lembrar. Aquela dor no ombro. Então, depois que eu terminei as 50 vezes, eu vou no pontinho da clavícula. Aquela dor no ombro. Aqui na clavícula você pode bater de 5 a 10 vezes, umas 7 vezes já é um estímulo suficiente no ponto. E aí no meu caso, né, eu não tinha dor no ombro, mas, por exemplo, se diminuiu para 4 ou para 3, se está diminuindo, quer dizer que a técnica foi eficaz. Se você aplicou essa técnica e você não percebeu uma melhora imediata, você aguarda um pouquinho e reaplica a técnica. Ou você muda um pouquinho a percepção de onde estava a dor. Você pode falar, você pode ser um pouco mais específico, um pouco mais abrangente,
e você repete a técnica. Se de tudo você não conseguiu resolver sua dor com essa sequência, eu convido você a fazer um atendimento em TFT, onde a gente vai colocar mais recursos dentro da técnica e possivelmente tratar essa dor ou tratar uma outra questão de uma forma mais eficaz. Ok? Então, façam aí essa técnica de TFT e me contem o que vocês acharam. Até a próxima!